Olá, 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 seja bem-vindo. Hoje eu estou aqui com a primeira aula da Semana Saia das Dívidas. Eu vou falar com você da importância de fazer um planejamento financeiro. Só que antes de entrar aí no tema em si, eu quero comentar com você por que você nunca pensou no planejamento financeiro. Então, por que você nunca pensou? Porque talvez nunca tinha sido te chamado a atenção para um planejamento infantil. Opa, trava-língua, né? Para um planejamento financeiro. E talvez você não tivesse aí percebido que isso faz total diferença na sua vida. Mas se você não tinha tido ainda essa atenção por fazer o planejamento financeiro, ou se você não sabia o motivo, né? Por que você poderia fazer um planejamento, ou mais, né? Você, sim, eu sei que tem planejamento financeiro, que é necessário que eu faça um planejamento financeiro, mas por que eu não fiz até hoje, né? Então, vamos lá entender o porquê que você não fez até hoje, ou porque você faz e não dá resultado. A educação financeira ela é totalmente comportamental. Então, se eu venho aqui e te pergunto, o que é educação financeira? Talvez você não tenha uma resposta imediata para mim. Mas se eu te perguntar o que não é educação financeira, imediatamente você vai me dizer. É gastar mais do que ganha, é estourar o limite do cartão, é pegar vários empréstimos, é comprar né, sem um planejamento. Então, tudo isso você saberia me dizer o que não é educação financeira. Mas e o que é? Né? Eu quero saber o que é. E eu vim aqui para te dizer o que é. A educação financeira é aquela disciplina que nós não aprendemos na escola. Nós não fomos orientados, né? Por quê? Por que você ia ser ensinado a mexer com dinheiro? Então, você tinha que ter aí desafios. Umas pessoas aprenderam mais, outras menos. Quem nos ensinou? Nossos pais. Mas eles ensinaram da maneira que eles aprenderam, né? Talvez nem para eles era a melhor maneira, mas eles não tinham didática, eles não sabiam como te ensinar uma coisa que nem eles conheciam, concorda? Então, para você que está chegando aqui, que vai assistir essa aula, pode deixar um comentário aqui no meu vídeo, né? Dizer se você concorda, se você não concorda, se você já passou por algo parecido, se você tem dificuldade em fazer aí o seu planejamento financeiro. Então, e por que você não faz um planejamento financeiro? Quando a gente começa a trabalhar a educação financeira, são vários... Opa, cadê minha câmera? Ela fechou sem querer, tô voltando aqui. Ah, voltou. Né? Ai, dá uns sustinhos. Hoje a internet tá muito instável, gente. Mas com muito desafio a gente vai, né? Vamos, porque os desafios estão aí para ser superados. Então, não tem que ter pânico, não tem que ter medo, tem que ter paciência. O segredo é paciência, né? Diante das adversidades, nós temos que ter paciência. Eu ensino isso também, né? Diante de você trabalhar aí com os seus assuntos recorrentes, como nós falamos de dinheiro, de educação financeira, é trabalhar as emoções, né? O equilíbrio, a emoção e a razão o tempo todo. Então, se você perde a razão, você perde o controle, concorda? Então, se diante aqui da minha internet instável eu ficar desesperada alguma coisa, eu perco o controle, eu não consigo voltar aqui para falar com você. Então, gente, tem que deixar o barco ir navegando, né? Você ajustando as velas e chegar aí onde você deseja ir. E aqui nós estamos para falar do planejamento e eu quero aqui primeiro falar para você por que algumas pessoas não fazem o planejamento, né? O tão sonhado, tão desejado, a ferramenta mais perfeita para trabalhar aí a sua educação financeira. O primeiro ponto pelo qual as pessoas não fazem aí um bom planejamento financeiro é por medo. Então, não sei se você vai se identificar com essa primeira questão. E eu vou te entregar aqui 4. São 4 motivos para você começar aí a fazer seu planejamento. 4 motivos para você destravar, para você ir para cima e entender os 4 motivos. E o primeiro deles é o medo. E por que as pessoas têm medo de fazer esse planejamento financeiro? Porque elas têm medo de entrar em contato com os seus próprios números.
Quando eu recebo uma pessoa para fazer um diagnóstico financeiro, a primeira coisa que ela vem e fala assim, nossa, Tia, eu vou ter que fazer muitos cálculos e tal. Eu falo assim, não, aqui nós não vamos fazer cálculo, e você também no seu planejamento. Você não vai ficar escravo de ficar fazendo contas, mas você precisa trabalhar com seus números, então é a sua responsabilidade, você vai entender exatamente o que você faz. Então, cada número que você trouxer ali é o seu número, você não pegou emprestado, certo? Então, por que esse medo tão grande? Medo de não ser aceito, medo de não estar fazendo direito, medo de encarar a verdadeira realidade, medo de ser julgado. E são muitos medos. Então, toda vez que você entra para trabalhar esse medo, entender o porquê você tem esse medo, ou às vezes é um medo que te foi transferido, o medo nem é seu, mas você não está fazendo seu planejamento. Ou às vezes é medo de não se sentir capaz, tem esse medo também. Tá bom, eu vou começar esse planejamento financeiro, mas eu não tenho capacidade, eu não entendo, eu não consigo, não tenho disciplina. Então, você coloca o medo como um grande obstáculo. Depois, qual que é a outra questão, né? Depois do medo. Deixa eu pôr aqui. É a vergonha. Então, o medo e a vergonha estão ali bem juntinhos, né? Às vezes é a vergonha quando você é marido ou mulher, é a vergonha de se abrir, a vergonha de pedir ajuda, a vergonha de estar fracassando, a vergonha de se sentir, não se sentir capaz. Ai, tem uns bichinhos por aqui. A vergonha de não ser capaz, né, de fazer esse planejamento, né? Seja você pessoa física ou jurídica. Então, qual vergonha você tem, né? A maior vergonha é a vergonha de ser julgado. O medo de ser julgado é a vergonha do que você pode estar passando, né? Pô, meus pais ensinaram que eu não posso dever para banco, e agora eu estou devendo para banco, ou eu vou ficar devendo para banco. Então, isso é um valor muito grande que nós carregamos, tá? Eu carreguei esse valor muito grande. Esse valor sempre foi o que mais me moveu. E quando eu procurei educação financeira, eu não estava com meu nome sujo, mas eu também não tinha, o meu dinheiro ficava um dia na minha conta. Daí eu falei assim, Shirley, o que está acontecendo, né? Daí eu fui entender que eu estava driblando todos os meios para pagar minhas contas todo mês, mas, né, sem entender aí que eu estava burlando e arrumando um jeito, por vergonha, né? Às vezes tem vergonha de pedir ajuda para quem está do seu lado. Pensa, a pessoa está ali pertinho de você e você não pede ajuda porque você tem vergonha. E depois, trabalhando tudo isso, né? O seu medo, a sua vergonha, que você já viu aí que está bem relacionado, vem um próximo passo, que são as crenças, né? Nós temos crença, então às vezes você não faz seu planejamento financeiro por pura crença. As mulheres carregam uma crença muito grande, né, de que mulher nasceu para lidar com dinheiro, que mulher não sabe lidar com dinheiro. Depois vem uma outra mensagem que nós mulheres, né, herdamos, que mulher é consumista, mas eu quero desmistificar porque homens e mulheres têm consumo, o que elas têm é tipo de consumo diferente. E eu sempre falo, né? A mulher gosta de coisinhas, então ela vai no mercado, ela vai voltar, não, vai no shopping, ela vai voltar com várias sacolinhas, ela vai fazer compra várias coisinhas. Às vezes é um brinco, uma tiara, um batom, mas cada um numa sacolinha e você vê aquele monte de coisa. Lógico que às vezes são vários sapatos, roupas, né? Talvez não nesse momento, mas eu quero que você pense no seu comportamento. Homem tem consumo também. Às vezes o consumo dele não é com coisinhas, mas é com uma coisa que tem um valor maior. De repente, um homem é apaixonado por churrasco, viciado, ama fazer churrasco. O valor que ele gasta no churrasco, às vezes, é bem maior do que a mulher gastou nas comprinhas, né? Só assim, dando um exemplo. Então, pensa que homens e mulheres, eles têm consumos e tipo de consumo diferente. Então, daí vem as nossas crenças, né? Nós trazemos. Por que eu não vou fazer um planejamento financeiro? Porque eu não quero enxergar, né? Que eu tô com medo, tô com vergonha. Mas qual é a crença que você carrega? Para que eu vou fazer um planejamento se eu não estou dando conta de pagar? Para que eu vou fazer um planejamento um mês e não vou fazer no outro? Então, você já antecipa, né?
Por quê? Porque você não está direcionado, você não entendeu o porquê, né? O motivo de você fazer aí um bom planejamento. Minha câmera fechou aqui um pouquinho, mas já retomando aqui. Vamos ver se você me vê novamente. Vamos ver aqui, acho que está tudo normal de novo, então vamos lá. Então, as nossas crenças, elas também estão atreladas aí muitas vezes pela falta do seu planejamento. Por que você não está fazendo esse planejamento, né? Olha quanta coisa, gente, que talvez você não tenha atrelado aí a sua falta de planejamento, né? O medo, a vergonha, a crença, né? Então, diante de uma crença, né? Eu quero que você escreva aí, né? Por que você ainda não tem seu planejamento? Né? Qual é a importância de um planejamento para você? E por último, dentro desses 4 tópicos, né? Eu quero abordar aqui o merecimento. Um outro motivo, né? Pelo fato de você não fazer aí o seu planejamento, é porque você não se sente capaz, você não se sente merecedor, que você pode ter esse valor na sua conta, né? Que você pode ter esse planejamento trabalhando para você. Então, por que você não se sente merecedor? Porque você não aprendeu que o dinheiro que você usa é seu, que cada vez que você planejar, ele vai render mais e você vai ver para onde ele está indo. Então, quanta coisa a gente atrela como muleta, né? É desculpa. E olha, ninguém vai fazer o planejamento para você. Ou você senta e faz, ou você senta e chora depois. E depois que você entender aqui que um planejamento, que esse caminho é o que vai te colocar lá na frente, gente, por falta de planejamento você pode perder a oportunidade, tá? Você pode deixar de realizar muito mais sonhos, porque simplesmente você não planejou. E hoje é só a minha primeira aula, então eu quero que você fique comigo a semana toda, serão 5 dias, e você vai aprender tudo o que você precisa para começar a sair das suas dívidas, a organizar a sua vida financeira, a entender a mágica de ter aí um bom planejamento, até como você realiza sonhos. Você precisa realizar seus sonhos, concorda? Se você não realiza seus sonhos, você está se sabotando todos os dias. E eu vou falar também com você dos sabotadores, né? Por que nós nos sabotamos? Então, quando você entende que você está perdendo a oportunidade por a pura falta de planejamento, é porque você ainda não está comprometido com o dinheiro que ganha, com os sonhos que quer realizar, com o caminho que quer seguir. E eu ensino a fazer o planejamento. Tem um vídeo aqui no meu YouTube também, falando do planejamento, né? Esse vídeo subiu logo no início do ano. Gente, se você ainda não fez seu planejamento, começa agora. Tá bom, qual é a desculpa, né? Não comecei no dia 1º, ótimo. Hoje está terminando o mês e já começa o mês novo, então começa no próximo dia 1º, tá? Começa no próximo dia 1º esse novo planejamento e projeta. Você quer fazer o anual? Então tá, faz os meses que faltam, né? Ainda você tem aí 9 meses, e 9 meses é tempo suficiente para nascer aí um novo sonho e um novo planejamento. Então eu vou explicar aqui como você faz esse planejamento, começando agora no próximo mês, tá? Você vai criar uma coluna com todos os seus gastos e vai estimar o valor. Você pode pegar os valores agora do mês de março e colocar ali, por exemplo, quanto você pagou de aluguel, de luz, de água, de parcela do carro, de impostos e tudo mais. Então, você vai ter ali um valor previsto. Isso para você iniciar o seu mês, seu próximo mês. Depois, você vai lá, na próxima coluna, escreve realizado. E ao final do mês, você vai colocar tudo que você efetivamente realizou. Ou seja, se você colocou assim, aluguel R$500 e pagou R$500, ok. Mas se você colocou lá, conta de energia R$100 e pagou 120, opa, uma luzinha de alerta. Então, se de repente você colocou ali mercado, direcionou uma verba aí, R$350 para o mercado,
e você gastou 500, opa, o que mudou no mercado? Então, o planejamento, ele serve para a gente guiar, né? Para você guiar o seu mês todo, o seu ano todo, tá? Então, você precisa, sim, fazer o seu planejamento, ao final do mês, voltar para ele e olhar realmente, não só olhar, né, que no final do mês você vai informar ali o realizado, quanto você gastou. Então, quando você informa ali o número realizado, você começa a ter um indicador, é o que nós chamamos de indicador. Então, você começa a entender, tá? A entender. Só que até você chegar a esse momento, foi importante você entender, né, por que você não estava fazendo isso, quais eram os seus medos, né? Qual vergonha, por que você tinha vergonha, qual é a crença, qual é a sua falta de merecimento. Então, você precisa planejar. E toda vez que você fizer aí o seu planejamento, o previsto e o realizado, ao final do mês, você precisa realmente olhar para esse número. E como sempre é possível, você vai ter aí uma economia, ou pelo menos já estar atento para a economia. Então, ao longo dessa semana, eu vou te ensinar a fazer um diagnóstico financeiro, eu vou te ensinar a como você desenha os seus sonhos, como você realiza os seus sonhos, né? E tudo isso para quê? Para você sair das dívidas. Pensa, se você tem um planejamento, e se ao final de um mês, né, vamos pensar no próximo mês, no início do mês, você foi lá, fez a sua coluna do previsto. Final do mês, você fez a coluna do realizado. Você já vai saber do seu comportamento com o dinheiro. Você já vai saber se o seu dinheiro deu ou não deu. Ou de repente você tem uma coluna lá de empréstimos. Nossa, gente, eu aumentei o meu empréstimo, eu não consegui pagar minhas contas. As minhas receitas são bem menores. E eu quero também aqui deixar como um bônus, né? Que você passe aí, procure estudar como é o comportamento de um judeu com o dinheiro, né? Eles têm por meta usar 50% do que ganham para pagar as despesas. Os outros 50%, né? Aqui nós estamos trabalhando para que você economize no mínimo 10% dos seus sonhos. Mas pensa que ele economiza 50%. E olha a cultura, né? Tudo é cultural. 10% ele vai para doação, os dízimos dele. 10% vai para educação, 10% para investimento, 10% ele vai usar para uma receita, né, uma reserva sustentável, e 10% ele usa para os sonhos. E os outros 50% é onde ele paga as despesas dele. Então, pensa que o planejamento dele tem que ser muito mais perfeito que o seu. E o seu nem existe, né? Pensa. Então, eu quero aqui que realmente você tenha aí essa mudança para melhor. Desejo que você volte para amanhã aqui para minha aula, tá? Hoje nós tivemos alguns desafios, a aula não começou exatamente às 8h20 por conta de internet ou alguma outra instabilidade, né? No meu YouTube ele travou, mas eu estou deixando essa aula aqui para você, tá? Como prometido, então vamos seguir aí o fluxo. Então, se você não pôde assistir a minha aula ao vivo, por esse motivo, ela está aqui gravada para você assistir. Então, venha para essa semana, saia das dívidas. Amanhã eu te quero ver o seu comentário. Se você realmente entendeu o motivo aí de um planejamento, né? Qual é a importância de fazer esse planejamento financeiro? Então, não deixa, não adia o seu sonho. Começa a ter ação, né? Tem poder quem age. E é verdade. Então, na hora que você tem foco, objetivo, você tem um alinhamento, né? Para aquilo que você deseja, você consegue. Tá? E o seu planejamento não precisa ser, mas eu não sei qual aplicativo, não sei qual ferramenta. Não, gente. Não tem como fazer no Excel, no aplicativo, em alguma coisa. Faça no seu caderno. É mais efetivo se você fizer escrevendo, você vai ter um registro na memória muito maior do que você não fazer nada. Certo? Então, espero por você amanhã na minha próxima aula. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal, compartilhar essa aula também, que ela ficará aqui gravada até o final da semana. Certo? Combinado? Te vejo amanhã.